Existe sim maldição hereditária e ela começa no Éden, quando o homem caiu, quando Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, pecaram contra Deus, o pecado entrou neles e o pecado foi passando desde Abel e Caim, passando pelas gerações pré-diluvianas, as gerações pós-Noé, Sem, Cã e Jafé, e todas as gerações desde a antiguidade até os dias atuais. Então o pecado ele é passado hereditariamente, o ser humano já nasce debaixo de maldição, debaixo de condenação, porque como está escrito lá em Deuteronômio, no livro da lei, no Pentateuco, no capítulo 28, existem as maldições para quem desobedece à lei e existem as bênçãos para quem obedece à lei. Mas qual é o ser humano que consegue cumprir todos os mandamentos da lei na íntegra? Se você quebra um ou dois mandamentos de todo o decálogo ou de todos os mandamentos da lei, você é culpado e a culpa ela traz o que? Juízo, e o juízo traz condenação e a condenação traz maldição. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o salário do pecado é morte, e morte é maldição. E essa foi a maldição que Deus impôs sobre Adão e Eva, se caso eles te transgredissem e comessem do fruto proibido. Se comeres deste fruto, certamente morrerás. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que é a condenação no inferno. Então a maldição realmente existe e é passada de geração em geração. O que eu não vejo à luz das escrituras sagradas, e vou explicar nesse vídeo, é a razão para se haver correntes nas igrejas de quebra de maldição hereditárias, principalmente na vida do crente. Isso aí não tem respaldo bíblico algum. Isso é feito através de interpretações totalmente errôneas, equivocadas, fora de contexto daquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre a questão da maldição. Se você for citar lá, Êxodo capítulo 20, versículo 5, quando Deus condena a idolatria e diz que visitará a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. Então existe uma condição. Se a terceira ou quarta geração continuam repetindo o pecado dos pais, com certeza o juízo de Deus estará sobre as gerações que repetem o pecado dos seus pais. Mas se alguém dentre as gerações decide não pecar e andar no caminho correto, esse não pagará pelo pecado dos seus ancestrais. Isso é bem explicado em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, que diz que o filho não pagará pelo pecado do pai e nem o pai pagará pelo pecado do filho. Confere lá, Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Então a Bíblia ela tem que ser lida num contexto geral. Você não pode pegar um versículo fora de todo um contexto e criar uma doutrina ou uma interpretação e fechar o assunto. Você tem que pegar toda a escritura sagrada, todos os livros da Bíblia e analisar tudo que a Bíblia diz sobre aquele determinado assunto para você ter uma opinião doutrinária formada. Então, sobre a questão de maldição. A maldição, como eu falei para vocês, ela é passada de geração em geração pelo mal do pecado. Então você vai ter famílias que bebem, que possuem qualquer tipo de histórico de agressão familiar, ou vícios, ou pecados, ou certas desgraças, porque na verdade o pecado está naquela família, o pecado estava na vida do avô, ele não se converteu, o pai também cresceu no ambiente de pecado, nunca entregou a vida a Cristo, permaneceu no seu estado de morte espiritual, os netos assim por diante. Então a maldição hereditária é passada assim por causa do pecado e porque aonde há pecado há presença de demônios. Satanás e seus demônios, eles estão aonde há pecado, onde há transgressão da lei de Deus. Eles são os grandes promotores das circunstâncias de pecado e o diabo é o tentador.
Então, aonde tem pecado, tem demônio, onde tem demônio e pecado, tem maldição, sim, e tem desgraça, consequentemente. E como é que é feita a quebra de maldições? A quebra de maldições ela é feita através da conversão. Se o sujeito ele entrega a sua vida a Cristo, se o sujeito ele crer no sacrifício de Jesus feito no Calvário, toda maldição é quebrada. Então, lá em 1 João capítulo 5, versículo 18, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas o que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. Então, aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, portanto, se ele não vive na prática do pecado porque ele é uma nova criatura, ele com certeza não vai ter nenhuma maldição sobre a vida dele, porque a maldição ela veio pela transgressão da lei e pelo pecado. Aí nós temos também Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, que dizem assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Então, Jesus é o fim da maldição da lei. Jesus cumpriu a lei por nós. Jesus cravou a sentença de condenação que estava escrito na lei contra nós. O homem é pecador, o homem nasce pecador, todos pecaram e carecem da glória de Deus, não há um justo sequer, e o homem, por nascer pecador, ele recebe como herança a condenação. Mas a partir do momento que Jesus resgata o homem através do sacrifício de sua morte na cruz, quando ele redime o homem de sua condição de miserável, de pecador, através do seu sangue, o homem ele é liberto da maldição da lei e é liberto dos seus pecados, porque Jesus toma o seu lugar na cruz e se faz maldição por ele e recebe a sentença de maldição, a condenação que nos era por direito, que nós merecíamos. Todo o castigo de condenação foi lançado e imputado a Cristo. Então a justiça de Cristo ela nos é legada através da sua graça, através da sua morte redentora, e portanto toda maldição é quebrada. Então não estamos mais debaixo da lei. Romanos capítulo 8 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que não estão debaixo da lei. Então, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, meu querido, para fechar o assunto, o que nós podemos concluir é que não existe maldição na vida daquele ao qual foi liberto pelo sangue de Jesus. Todo aquele que é crente em Jesus tem o Espírito Santo e tem a promessa, conforme diz aqui o versículo 14, que Cristo se fez maldição por nós e levou a maldição na cruz, anulou a sentença de maldição nele mesmo, para que recebêssemos as bênçãos de Abraão. Então nós somos benditos em Abraão. Toda a bênção de Abraão e toda a promessa de Deus a Abraão é imputada a nós. E nós recebemos a promessa do Espírito Santo. Então, essa é a resposta para essa indagação. Então, Deus te abençoe em nome de Jesus.